Olá pessoal, hoje eu resolvi fazer um vídeo a respeito de um aspecto do ser humano que é o fato dele ser gregário. Isso significa que nós, seres humanos, gostamos de estar em grupo, né? A gente gosta de conviver e de se relacionar. É muito difícil o ser humano ser uma ilha e estar feliz. E para abordar um pouquinho desse tema, eu resolvi pegar alguns dados que me chamaram bastante atenção. No primeiro censo que o Brasil realizou lá em 1872, a nossa população total era de 9,9 milhões de habitantes, ou seja, o Brasil tinha praticamente o mesmo tamanho que tem hoje, com aí 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, e a população era inferior a 10 milhões de pessoas. Só para vocês terem ideia, o município de São Paulo, em 2023, tem 12,3 milhões de habitantes, ou seja, só a cidade de São Paulo tem mais pessoas morando hoje do que o Brasil inteiro tinha há 150 anos atrás. Outro aspecto que me chamou bastante atenção foi o fato de, no primeiro censo, o chamado município neutro, que era a capital do país, no caso Rio de Janeiro na época, tinha 275 mil habitantes. Essa população era muito grande para a época, era considerada uma grande população, só que se a gente parar para pensar, isso é mais ou menos a população do município que eu moro, que é São José, que não é sequer o município mais populoso da região que eu moro, que no caso é a região metropolitana de Florianópolis, né? O arranjo populacional de Florianópolis, que é o termo que o IBGE usa atualmente para designar a região metropolitana, arranjo populacional. E Florianópolis não é uma das cidades, é uma metrópole brasileira, uma das 15, mas ela não é das maiores metrópoles brasileiras. E no caso, o arranjo populacional de Florianópolis, ele é o terceiro maior do sul do país. Ele perde para o arranjo populacional de Curitiba e para o arranjo populacional de Porto Alegre, sendo que ela não é sequer a maior cidade do estado. Ela perde esse posto aí para Joinville há muito tempo já. Outra coisa que eu acho interessante é o fato de o Brasil hoje ter 15 metrópoles que tem uma população muito, muito maior do que o Rio de Janeiro tinha lá em 1872, sendo de longe a maior cidade da época. Isso nos aponta que o Brasil teve um boom populacional nos últimos 150 anos. A gente tem não só um aumento populacional muito grande, como uma concentração muito grande de pessoas. Em 1950, a nossa população rural respondia por 64% do total da população do país. Isso quer dizer quase de cada 3 habitantes, 2 moravam no campo. O cenário hoje é completamente diverso. Em 2023, o Brasil tinha apenas 15% da população morando no campo. 85% dos nossos habitantes moram nas cidades. Mas isso, lá no comecinho do vídeo eu falei da questão gregária, né? Que o ser humano gosta de ficar em grupo. Só que o fato de termos uma população maior e de termos cidades muito grandes, as pessoas terem se aglomerado ao invés de ficar no campo e vindo para os arranjos populacionais e para as capitais, não reflete em qualidade de relações. Como eu falei nos dados anteriores, a gente tem aí um aumento populacional de mais de 20 vezes a população em 150 anos. Essa população se concentrou em grandes cidades, então a gente mora muito provavelmente muito próximo quando mora em casas ou mora em apartamentos, conjuntos residenciais que tem às vezes milhares de moradores, só que muitas vezes a gente não conhece o nosso vizinho. A gente tem uma relação de proximidade física, mas um afastamento cada vez maior em termos de relação. Se você pegar, por exemplo, condomínios de alto padrão, muitas vezes as pessoas só têm acesso ao próprio andar onde elas moram. Então elas têm acesso à recepção, que muitas vezes elas sequer dão um oi para o porteiro, e entram no elevador social. Tem uma separação também de classe, né? O elevador social e o elevador de serviço é um resquício aí que a gente tem da época da escravidão, e ela vai para o apartamento dela. Então a gente tem um quadro de isolamento cada vez maior. E o que deveria fazer a gente se aproximar, que são as redes sociais e os instrumentos como videochamada, e-mail, WhatsApp, seja lá o que for, muitas vezes acabam afastando, porque a gente tem um senso de comodidade de falar com a pessoa sem estar próximo da pessoa. Então a gente tem uma sociedade hoje que eu vejo como um grande sinal de alerta, né? A gente tem
um aglomero de pessoas cada vez maior, um afastamento que tem acontecido por conta de N fatores, como eu falei anteriormente, e eu não sei se a gente tem feito algum tipo de ação, nem governamental, nem de empresas, no sentido de combater um pouco disso. E tem sido uma demanda também bastante clínica, que as pessoas têm falado para mim que tem uma ansiedade por não saberem exatamente como se relacionar. Bom, é mais uma reflexão, né? Eu trouxe esse vídeo mais para você pensar, será que eu me relaciono? Será que eu convivo com um monte de gente, mas eu realmente tenho contato com alguma dessas pessoas no trabalho, na escola, na faculdade, no transporte público, né? Então, será que eu me isolei? Porque uma grande questão em saúde mental é quantas pessoas a gente tem no nosso convívio de fato. Então, quando a gente tem um problema, com quem que a gente pode contar? E alguns artigos, alguns livros apontam que é importante a gente conseguir nomear pelo menos umas 3, 4 pessoas fora do nosso núcleo familiar que a gente possa considerar como amigo, né? Como alguém que a gente tem como contato. Então, concluindo esse vídeo, você acha que consegue nomear 4 pessoas que não sejam da sua família e que você considere como amigo? A questão está aí. Forte abraço, espero que seja uma reflexão interessante e até mais.